Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Fala Franchise, o podcast da ABF. E nós estamos falando diretamente da ilha de Comandatuba, na Bahia, na 22ª Convenção ABF do Franchising. E agora, nós vamos falar de um tema muito importante, mas antes, tenho que apresentar a Sultis, o nosso patrocinador, a plataforma que oferece diversos recursos para a gestão de redes de franquias e filiais com mais de 25 módulos integrados. Para falar sobre um sistema inspirado na Toyota, sim, o sistema Lean, que aumenta a eficiência operacional. Quero dar as boas-vindas ao Marcos Fabres. Ele é diretor da Pro Franquias e fundador da Deploy Lean, e ele é também conhecido como Mr. Lean, é isso? Agora está nacional, hein? Pode ser. Pode ser? É isso aí, vamos em frente. Estamos aqui para poder contribuir com o franchising também. É isso. Eu também quero dar as boas-vindas ao CEO do Grupo Hope, José Luiz Fernandes. Muito bem-vindo, José Luiz. Muito obrigado. Bom estar aqui com vocês. Maravilha. Também vai contar sua experiência com o Mr. Lean e com o Lean, né? O Mr. Lean, isso mesmo. É isso. E eu deixei para o final para apresentar esse convidado, porque assim, eu tenho uma admiração profunda por ele, aliás, por todos, mas essa pessoa, ela é pautada por métodos, por gentileza, por profissionalismo. Então esse cara é Altino Cristofoletti, sócio fundador da Casa do Consultor. É uma honra ter você aqui também conosco. Obrigado, quem é gentil é você. Obrigado a todos, ABF. Uma convenção fantástica com temas muito importantes e conteúdos que ninguém pode perder. Bom, então a gente, já que estamos todos apresentados aqui, para quem não conhece, eu tenho que explicar o que é o Lean. Ô, Mr. Lean, o que é efetivamente o Lean? De forma simples, para todo mundo entender. Vamos lá. Na verdade, tem que fazer um pouquinho do resgate histórico, eu acho, né? Porque ele nasceu aí dentro da Toyota na década de 50, né? Ele acabou evoluindo, né, depois para outros modelos de negócio, mas acho que a grande transição, né, nele como visão de sistemas de negócio, como uma forma de pensar, foi quando a General Motors abriu, né, a fábrica da NUMMI, né, que fica em Fremont, na Califórnia. E aí eles compraram o know-how do sistema Toyota de produção, porque até então, né, até esses meados aí de década de 80, o pessoal ia, né, para o Japão copiar as ferramentas, né, como Kanban, Just in Time e outras ferramentas do sistema Lean, eles não conseguiam ter uma aplicação efetiva, né. Pegavam a ferramenta, mas não conseguiam replicar. Não conseguiam, eles replicavam a ferramenta, mas não conseguiam sustentar o modelo de negócio, né. O modo de gestão era muito focado naquela aplicação para um projeto pontual, mas não de verdade como uma transformação de cultura, como algo que seja, assim, perene. Ou seja, tem menos a ver com ferramenta e mais a ver com forma de pensar. Com a forma de pensar. É o que eu acredito, né? Já vem desenvolvendo desde 99, então já tem uma boa jornada. No início, de fato, comecei mesmo como ferramenta, né? Então eu implementava junto nos processos, junto com as pessoas, né? Forma de construção, mas sempre foi um desafio de sustentabilidade. Eu acho que isso talvez seja, né, o grande legado do Lean, porque em termos de visão, de modelo de negócio, ele foi o primeiro sistema de gestão a ter o foco no cliente. Né, eu acho que isso foi uma coisa muito relevante, porque de fato ele fazia uma análise muito forte da necessidade do cliente do mercado, de poder trazer, né, todos esses desejos e os problemas, e em cima disso desenvolvia os processos, né, desenvolvia a forma de trabalhar muito mais efetiva. Então acho que ele tem uma sinergia muito boa com o franchising, porque eu acho que tem alguns princípios que ele permeia. Padronização, né? Padronização. Eu acho que tem outro também que é respeito às pessoas, até foi falado isso hoje. Sim. Né? Então a gente está dentro de um ecossistema no franchising que ele precisa desse respeito, né? Olhando a franqueadora como um modelo, né, de visão mais estratégica, e o franqueado fazendo o trabalho lá na ponta, né? Mas com esse respeito, com padronização, né, com coisas bem estruturadas, né, os processos bem estabelecidos. E eu acho que o maior, né, o legado também é a questão do empoderamento das pessoas. Né, uma das coisas que a gente tem mais de desafio dentro do mundo dos negócios é esse empoderamento, se apropriar e, de fato, criar a sua própria jornada, né, e ter uma visão mais madura do que precisa ser feito. Boa. Eu vou voltar com você para você explicar um pouquinho mais, mas a gente tem aqui dois exemplos que colocaram o Lean nas suas empresas, né? Então, eu queria até começar com o José Luiz, porque eu já soube que você originou, depois o Altino fez também, então conta como é que foi essa implantação na Hope, por favor. Vamos lá, vou contar a história no seu tempo, depois eu vou contar tentar entrar um pouquinho mais em profundidade. Inicialmente o Marcos tinha algumas atividades no Ceará, a nossa fábrica é no Ceará, e aí a gente acabou convidando o Marcos para nos ajudar na visão e na revisão de todos os processos industriais. Esse foi um processo muito rico, eu gostei muito da abordagem do Lean,
e também da abordagem do Marcos, que eu acho que não dá para desassociar uma coisa da outra, acho que tem uma questão de método, mas tem uma questão da pessoa que implanta o método. Foi muito rico, foi muito produtivo, e aí numa conversa que eu tive com o Altino, eu disse: Altino, acho que vale a pena dar uma pensada nesse processo para a Casa do Construtor. Aí o Altino conta a história da Casa do Construtor. Logo depois, alguns anos depois, acredito eu trouxe novamente o Marcos para nos ajudar, aí sim, num desafio que eu acho que é bem maior do que aquilo que ele estava então acostumado a fazer, que era lidar com o chão de fábrica, para trazê-lo para o escritório. E o ponto que eu tinha como desafio era como nós poderíamos melhorar a nossa comunicação, a nossa relação com os franqueados e com o nosso pessoal de consultoria de campo. Fundamentalmente, esse era o tema. Eu queria muito empoderar, usando a tua palavra, eu queria muito empoderar o nosso pessoal de consultoria de campo, no sentido de que eles tivessem um diálogo junto aos franqueados, um diálogo quase que de sócio, usando a palavra que eu usei hoje. Um diálogo de sócio, um diálogo de quem pudesse falar à altura, pontuar as questões que poderiam ser melhoradas na operação e, consequentemente, ajudá-los na implementação desse resultado. Essa foi um pouquinho da história que eu tive com o Marcos. E quanto tempo você implantou o Lean? Quais foram os resultados? Conta um pouquinho para a gente. Bom, vamos para a primeira fase. A primeira fase foi de fábrica. Eu acho que o Marcos ficou 1 ano e meio na fábrica. Fábrica, enfim, é um contexto bem complexo. Fábrica de lingerie é uma fábrica de detalhes. Eu sempre brinco que o nosso negócio é um negócio de detalhes. Você precisa fazer uma alça bem feita, né, para depois você colocar essa alça no corpo de um sutiã. Então você precisa cortar o tecido com muita produtividade, ou seja, aproveitando todo o tecido para você ter economicidade. Depois, na hora da costura, você tem de olhar muito a costura no sentido de ganhar produtividade, de fazer o produto aos tempos que a gente entende que são os tempos normais ou necessários para você ter uma determinada competitividade. E no final da história toda, você também tem todo um processo de expedição, que é um processo complexo, um processo que pede muita atenção e manuseio para que você faça a expedição correta, no momento certo e tudo mais. O Marcos trabalhou muito na parte industrial, né? Nessa parte do corte, na parte da costura, na parte desses itens que nos circundam. E acho que a grande contribuição, óbvio, tivemos muitos resultados de tempos, mas eu acho que mais importante que os resultados do tempo é justamente a questão da cultural. Você absorver um conhecimento novo, você absorver prática, você olhar para o processo e tentar detalhar o processo e entender o processo de forma que ele flua da melhor forma possível. Acho que essa foi a grande contribuição do Marcos nesse período todo. Claro, tivemos resultados econômicos e tudo mais, sim, mas mais que isso, nós mudamos o jeito de pensar do nosso pessoal. Boa. Aí você falou da indústria, né, da Fabril. Agora, depois, eu vou falar com o Altino, eu vou voltar aqui que você vai complementar com essa parte dos franqueados, dos consultores de campo, como foi o resultado. Né, e até assim o tempo que se você vê que isso se manteve, se você tem que fazer um recall, tem que voltar lá e apertar os parafusos de novo, então aguenta aí. Altino, você também, né? Quero saber sua experiência na Casa do Construtor, como foi? Porque é diferente, né? Indústria, franqueado, conta um pouquinho. Acho que é importante a gente ver contexto e que pergunta a gente queria responder, né? Perfeito. Naquela oportunidade, em 2014, a Casa do Construtor estava em torno aí de 100 lojas. Desde 2010 a gente tem um conselho consultivo de administração, o Zé Luiz está com a gente desde o início, foi um grande mentor, continua sendo, e naquela oportunidade como conselheiro a gente estava num grande dilema, né? O franchise tem uma coisa bacana, né, que é como é que você ajusta o equilíbrio de crescimento, mantendo padronização, mantendo eficiência, eficácia e fazendo com que todos caminhem para o mesmo objetivo. É difícil
você equilibrar todas essas questões aí, né? E a Casa Consultor estava nesse momento, a gente tinha crescido em 100 unidades. Espalhadas geograficamente, não é fácil, né? Exato. E um momento que é comum a gente perder um pouco a mão, principalmente na questão de unificação de processos, né? Tudo bem. Manualização, né? A padronização de fachadas, essas coisas é mais simples. Mas o dia a dia da operação, você vai trazendo franqueados novos, que são empreendedores, né? E eles, lógico, dependendo da realidade onde estão, do contexto, do time que ele tem por trás, é comum ele começar a dar o seu jeitinho para atingir os mesmos resultados. Por mais que você tenha uma estrutura de capacitação, universidade corporativa, um time de consultoria, é muito complexo você equilibrar essa expansão com essa qualidade na eficácia e eficiência do dia a dia da operação. Que é uma operação complexa, né? É muito complexa. A gente acha que locação é locar, mandar o equipamento e receber de volta. Não é bem assim, né? Mas ele tem uma parte de uma venda que é muito técnica, ele tem toda uma área de tratamento que é manter esses equipamentos em ordem, uma gestão de ativos muito complexa, tem uma logística reversa, tem que levar e trazer, tem pós-venda, enfim. Troca de peça. É complexo. Mas esse era o nosso dilema. E aí o Zé Luiz trouxe, falei, mas aí tinha uma questão. Falei, tudo bem, a gente tem um jeito de ser aqui. A gente já trouxe outras consultorias que chegaram para a gente, entregaram aqui um livrinho feito, pronto, de respostas. Não é isso que a gente quer. A gente quer alguém, né, mais do que a consultoria, alguém que ensine o nosso pessoal a fazer. Nós queremos ser proprietário dessa tecnologia, desse processo, desse conhecimento, que é o jeito de ser nosso, a gente quer ser o proprietário disso. A gente quer que envolva os franqueados, porque não adianta depois eu também ser proprietário, eu chego lá, o franqueado não participou dessa construção junto, vai ser muito difícil a gente colocar esse ovo em pé que a gente costuma falar. E aí o Zé falou, não, fica tranquilo, o Mr. Lean... Já pegou aí, Mr. Lean. Que é o grande Fabris, Marcos Fabris, ele faz justamente isso, né? E aí chamamos o Fabris lá, conversamos, e o Fabris foi muito categórico, falou assim, ó, isso é uma vontade de quem construir isso, né? Então, ele foi muito claro e falou assim, não, eu vou passar o know-how, mas primeiro, os heads, a diretoria, vamos dizer assim, tem que abraçar a causa, senão não vai adiantar, não vai adiantar. Eu vou passar lá para a universidade, para os consultores, para as outras áreas da empresa. Vai ter uma ruptura aí nesse processo. Vai ter uma ruptura. Se vocês não desejarem, né, e não é só você, Altino, o expedito tem que desejar e o seu time de gestão tem que desejar. Não, nós queremos. Daí outro pré-requisito do Fábio. Eu preciso ter aqui um piloto e um copiloto. Aliás, ele não usava muito esse termo, a gente que nomeou essa questão do piloto, copiloto, ou seja, tem que ter um time estruturado que vai absorver esse know-how e vai ter a capacidade de replicar isso. E o terceiro ponto, nós queremos que as suas unidades, alguma unidade própria sua, e depois alguns franqueados participem desse piloto, para justamente depois todo mundo com a confiança necessária, entendendo o que realmente foi construído, consigamos replicar para toda a rede. Então esses foram pré-requisitos, né, importantes e que a gente entendeu a importância disso, porque senão realmente nós não tínhamos não ia para frente. E aí começou todo um processo de entender qual que era o macrofluxo de todo o nosso processo. Depois ele foi através de reuniões, enfim, uma série de processos que ele foi colocando, a gente foi entendendo ferramentas que pudessem ajudar no dia a dia do gestor da loja. Então foi um Lean focado na loja, não foi na franqueadora. Foi um Lean com o objetivo de deixar as lojas que a gente tinha todas padronizadas nos seus processos de gestão. Era esse o ponto que a gente queria. E foi fantástico. É lógico, demandou também, como no Zé Luiz lá, uns 2, 3 anos para a gente implantar tudo isso. Não é um processo
Da noite pro dia. Da noite pro dia. Tem que criar o hábito, como a gente aprendeu ontem aqui já na convenção, tem que criar o hábito, né? E tem que ter o envolvimento dessas pessoas. Foi fantástico, acho que foi uma das primeiras experiências que ele teve no franchise. Acho que foi um aprendizado mútuo. E os nossos franqueados compraram a causa. E exatamente isso. Eu ia perguntar como eles receberam, né? Porque eles foram corresponsáveis no alinhamento desses processos, na recriação dos nossos manuais, das instruções de trabalho. Isso foi fundamental. E isso fez com que a gente tivesse a base para a Casa do Consultor crescer depois no ritmo que a gente quer. Eu fico muito preocupado quando as redes querem simplesmente crescer e não tem uma infraestrutura, não tem uma modelagem de negócio, né, sustentável. No fundo, eu fico muito preocupado porque vai criar problema lá na frente. Né? Perfeito. Agora, eu quero que até o Fabris complemente, porque a gente falou de indústria aqui, né? Às vezes a pessoa que conhece alguma coisa, um pouquinho de Lean, fala, é uma coisa mais apropriada para a indústria. E a gente está vendo cases aqui que veio por franchise. Então, eu queria que você contasse como que ele pode realmente ser utilizado nas redes de franquias, até acrescentasse nesses pontos que eles comentaram, e como mudar a forma de pensamento, que é o que a gente está falando, não é só a ferramenta, é a forma de pensamento. Como você coloca isso nas redes? Eu acho que, na verdade, assim, um aprendizado que eu tive no franchising, né, que eu também fui diretor de empresa, né, a gente muitas vezes chega num determinado momento, existe o top-down, né, então vamos executar que o que precisa ser feito tá aí na nossa cara para ser feito, né. E dentro do franchising, uma das questões assim, interessantes é conseguir fazer um trabalho através dos franqueados. Então, para mim, aí teve uma aprendizagem muito grande, que foi aí para 2014, 2015, e outra também aprendizagem que eu tive até também com o Altino na época, em termos de replicagem, ele disse assim, olha, isso aqui não pode ser de maneira impositiva. Né, a gente precisa trabalhar com que as pessoas entendam, né, o porquê estão fazendo as coisas. O como a gente já definiu, né, que foi a construção que foi feita com todos. E aí no final de 2015 a gente fez lá a convenção, foi feita a convenção e foi largado, né, assim, para o pessoal ter uma aderência voluntária, né, quem quisesse participar do processo de implementação. E aí teve 85%. E teve uma adesão? Nossa, 85%, já de partida, pessoal. Foi interessante que legal. O desenvolvimento. Então aí foi um trabalho que, vou dizer assim, validou aquilo que também o piloto tinha sido construído, a metodologia em si também, né, então teve que, né, porque foi um desafio colocado, né, eu pensei como é que fazer esse trabalho, né, de transposição para o franchise, no sentido de não ser tão pragmático, no sentido só das ferramentas, né, de trabalho, que muitas vezes o pessoal quer esse tipo de resultado, mas sim de montar um início, meio e fim, e que aí, depois disso implementado, aí o próprio franqueado pudesse, né, com o suporte da franqueadora, né, ser o protagonista dessa implantação, que é o que foi feito. Então, acho que tem uma sinergia muito grande, porque tem todo o processo também de melhoria contínua, que é o que a gente vê, né, então nós não podemos ficar estagnados, né, então a própria franqueadora ou franquia precisa ter isso como não só uma colheita de boas práticas da rede, mas de fato como é que isso pode ser de fato implementado como sendo um padrão, ou sendo um suporte, né, de trabalho. Tem o que eu já falei em relação ao respeito às pessoas, a questão da padronização, mas eu acho que o que mais, assim, olhando, né, o Altino e o Zé Luiz, foi muito o alinhamento estratégico. Eu acho que isso é uma das coisas primordiais, né? Não tem, dá para se fazer projetos focais, óbvio, né? Mas olhando com uma visão mais estratégica, porque a meta do Lean é a mudança. E aí, tanto os dois estavam, né, com um processo, né, de desenvolvimento e de questionamentos em relação de como desenvolver uma mudança, né, significativa dentro dos desafios que o negócio estava colocando em curso. Né? Interessante. Quero que você agora comente a questão do quando chegou na franquia, que você falou da indústria, eu quero saber qual foi, que mudou a chave aí, né, que já foi um... Foi um processo muito bonito. Realmente foi um processo muito legal, eu fico muito satisfeito de ter essa história no meu currículo, ou de poder contar essa história na minha vida profissional. Como eu falei, a preocupação que eu tinha era uma preocupação de trazer cada vez mais os franqueados para próximo, no sentido de fazer com que eles avaliassem, olhassem os seus negócios como investidores e que a gente pudesse ter conversas maduras, conversas sêniores, quase como de sócio para sócio.
essa era a definição que eu fiz para o Marcos. Eu me lembro muito bem o dia que nós sentamos na sala lá e falei assim, olha, eu quero que os meus consultores de campo tenham a qualificação e tenham a postura de conversar de sócio para sócio com os nossos franqueados, que é assim que a gente os vê, né? Com todo o respeito, é dessa forma que a gente os vê. A gente quer que eles tenham muito sucesso. Sim. Né? Porque quanto mais sucesso eles tiverem, melhor para nós, mais sucesso teremos. Aí o processo que nós fizemos, aliás, que o Marcos fez, foi trazer selecionar um grupo de 8 franqueados, conversar com eles, também participaram os consultores de campo nessa jornada, e acho que era uma reunião mensal que a gente fazia, e nessas reuniões o Marcos foi filtrando, digamos, os macrofluxos de atividades. Ele mapeia, fala assim, faz isso em tanto tempo, isso, com tal pessoa, com tal equipe. Foi digamos assim, a conclusão foi, se desenhou 5 pilares do negócio, tá? Contratação de gente, vendas, fundamental, né? Vendas, gestão de estoque, gestão financeira e planejamento do negócio. Esses 5 pilares foram desenhados e esses 5 pilares foram desenvolvidos muito ouvindo a prática de cada um dos franqueados. E nesse processo de ouvir a prática de cada um dos franqueados é que o Marcos, como mediador, foi montando ou questionando ou botando algumas Você foi entendendo o que dava certo, o que não dava, o que faltava. Porque é um processo tinha. construtivo, né? Se as pessoas não entendem, né, o que tá, eu chamo isso de consciência. E aí entra num processo não democrático no sentido, mas num processo de construção onde todo mundo está olhando a catedral que está sendo construída. Perfeito. Porque se não tiver uma visão do todo, né, muitas vezes as pessoas, né, tem a visão do seu. Porque cada um olha muito, né? Eu gosto mais da área de vendas, então dá um viés mais de vendas. Outros gostam mais da área financeira, vai dar mais da área financeira. Então há uma convergência porque todo mundo tem que entender como é que isso se conecta dentro de uma visão sistêmica. Entendi. Acho que tem uma coisa bacana aí que o Zé Luiz falou, que não é todos os franqueadores, infelizmente, têm esse olhar, é que entender depois de um determinado momento, o know-how não sai só da cabeça do franqueador, não adianta. O know-how hoje está espalhado pela rede. Se você não tiver a humildade de entender que esse know-how está espalhado, não constrói, não é, Zé Luiz? É um pouco disso que você falava. Acho que esse é o cerne da questão. Se você quiser ainda continuar fazendo top-down, não adianta colocar o Lean, porque não adianta. Eu participei de algumas dessas reuniões. Eu me lembro que na hora do almoço eu aparecia por lá, almoçava e ficava lá no finalzinho da reunião para não perturbar muito, e foi bem isso, time. Eu vi algumas pessoas relatando processos, por exemplo, de compra que eram fantásticos, muito bem feitos, muito bem definidos, né? Eu vi outras pessoas falando do processo de gestão de pessoas muito ricos, né? E esse debate, porque obviamente havia resistência, questionamento, esse debate foi super enriquecedor. O resumo disso quando nós terminamos essa fase, e infelizmente logo depois chegou a pandemia, acho que eu posso falar um pouquinho sobre isso também. Sim. Mas quando nós terminamos essa fase, muitos dos franqueados que participaram desse momento disseram: foi o melhor MBA de varejo que eu já fiz. Na prática. Muitos desses franqueados que tinham uma operação se sentiram encorajados a terem outras operações. Não necessariamente da RUP, porque o território às vezes não justificava ter uma segunda operação da RUP, mas passaram a investir. Então, assim, eu fico muito alegre, muito satisfeito com o resultado desse processo, porque a gente empoderou as pessoas. A gente fez com que as pessoas tivessem capacidade de gestão mais abrangente do que as que tinham antes e, consequentemente, tiveram a capacidade de selecionar negócios que faziam mais sentido. Às vezes a gente fica um pouco enciumado, egoístas. Não é isso, né? As coisas têm sua lógica territorial, têm sua lógica econômica e tudo mais. O importante é que as pessoas cresçam e façam as outras pessoas crescerem.
Isso foi um momento muito rico, muito legal do processo que nós tivemos. Aí veio a pandemia. Bom, quando a gente acabou essa primeira etapa, que foi a etapa da formatação, né, foi esse grupo primeiro que participou, foi a etapa da formatação. E o grupo extremamente incentivado, extremamente positivo, a nossa equipe muito positiva com o processo, aí chega a pandemia. Muda tudo. Aí eu digo, Marcos, como é que nós vamos fazer? Aí o Marcos teve uma resistência. Aí o Marcos, não dá certo fazer por vídeo, precisamos ser corpo a corpo, fazer... Cara, não tem jeito. Não tem jeito. Nós não sabemos essa pandemia por quanto tempo vai durar. É verdade. Tem uma expectativa na rede, porque todo mundo ficou sabendo. Quer saber para onde ia levar, o que acontecer? Nós vamos fazer. Vai para casa, pensa como é que a gente vai fazer. E aí o Marcos pensou, etc. E fizemos, aprendemos. Adaptou o Lean digital. Pandemia, foi interessante, a aprendizagem para mim também, porque o Lean ele tem uma premissa, né, que é a visão do Gemba, onde as coisas acontecem. Então, de verdade, assim, porque existe a modelagem, né, das pessoas, né, como foi falado também hoje sobre a questão do exemplo, né, a liderança, né, o exemplo ele arrasta, né, não adianta só verbalizar. E aí pensar numa metodologia que conseguisse fazer isso acontecer de uma maneira, né, por vídeo, assim, pelo meio digital, foi um desafio interessante. Mas no fim foi interessante a forma, porque foi mudada a estrutura de trabalho, né, junto com a consultoria, e também a maneira como a gente já foi feita a aplicação lá na prática, né? Então, vou dizer assim, no frigir dos ovos, o negócio correu. Tomou forma e foi para frente. Mas voltando um pouco num assunto, acho que é interessante também como, né, tem um dos princípios do Lean que é a Learning Organization, né, a organização que aprende, né? E o Altino levantou, né, uma questão interessante aí dos franqueados, o franqueador, que muitas vezes, né, existe alguma resistência. Pô, a coisa mais bonita do mundo é tu ter uma rede que possa compartilhar e compartilhar do mesmo sonho, que possa contribuir para a evolução, né, de todo o ecossistema e o processo de trabalho. Por que não aproveitar isso, né? Por que não ser só um espasmo ou uma necessidade na hora, né, do que necessita, mas ser um processo contínuo de abertura, né, para essa mudança ou para as coisas que precisam serem colocadas em prática. Maravilha. Sonho que se sonha junto vira realidade. Vira realidade, né? É isso aí. E de que forma que vocês colocam essa metodologia ou essa ferramenta para que os franqueados, no tempo, eles continuem trazendo informação, manualizando isso, tendo essa troca? De que forma que o Lean ajuda nessa situação? Eu acho que tem uma questão que, dentro do, né, olhando uma franqueadora, existem dois fluxos, né, o fluxo de expansão e o de suporte, mas o know-how ele tem que ter algum guardião. Né, olhando dentro da casa, foi dentro da universidade corporativa. Perfeito. Né, dentro da Hope também tem uma área específica também que, né, ficou com esse conhecimento para poder perpetuar. Né, porque vai se mudar a diretoria, a empresa vai evoluir, né, os processos que foram construídos, eles precisam serem melhorados continuamente. Eu acho que um dos riscos, né, que tem dentro de uma implementação é, de fato, não enxergar isso como sendo um processo, uma visão estratégica, e não plugar isso dentro da estratégia. É a mesma coisa que a gente dá, né, o interesse por uma inteligência de mercado ou desenvolvimento dessa base de dados, mas de não ter isso de uma forma consistente e contínua. Porque quem entra precisa absorver a cultura. Né, e se dentro da cultura do negócio isso está bem, né, estabelecido, até fica mais fácil, né, para fazer o onboarding. Eu lembro do diretor lá da área financeira, o Marcos também, o Xará, ele entrou bem no processo de construção e ele disse, cara, foi o melhor momento de onboarding que eu tive, porque eu pude entender de fato no cerne como é que as coisas funcionavam e de que forma eu poderia, né, contribuir para melhorar ainda dentro das demandas que foram colocadas como diretriz. Você sabe que tem um vídeo na internet que eu assisto, uma brincadeira, um meme, que é engraçadíssimo, fala de operação. É um rapaz que entrou numa empresa e um outro que está ajudando ele a passar as atividades dele. Aí ele fala assim, ó, então você tem essa planilha, você vai fazer e todo final de dia você entrega. Ele falou assim, mas eu posso entregar uma vez por semana? Por que você precisa? Aí o cara que estava passando a informação não sabia. Ele falou, fulano, você precisa mesmo dessa planilha todo dia? Não, nem que planilha, nem sei que planilha.
Então, assim, a vida inteira ele passou a fazer uma planilha e estava passando por que estava entrando fazer uma planilha que o outro nem sabia que existia planilha, aquele que recebia. Aí ele pegou, voltou e ainda falou assim, ficou com aquela informação, não, continua, faz desse jeito. Alguém falou pra fazer desse jeito, continua fazendo. E assim, o jeito que ele é muito engraçado. Então, assim, eu queria até perguntar pra vocês na prática, se nesse processo vocês descobriram alguma coisa que falou, opa, mas por que isso está sendo feito? Por que isso aqui é assim? E modificaram e entenderam que aquilo poderia ser de outra forma que vocês nem sabiam. Quem começa? Antes de responder a tua pergunta, deixa eu só pontuar uma questão. Esse processo do Lean, nós damos nome de modifica. Modifica. E isso virou uma disciplina. Tem que ser para perpetuar. Todo ano nós abrimos uma sessão de modifica para os novos franqueados e para os franqueados que queiram reciclar. É uma disciplina, faz parte do nosso calendário. Que legal. Calendário de treinamento. E a área de marketing ali foi que né, fez o desenvolvimento, fizeram o logotipo, um negócio da campanha. São bem fortes nisso aí. Olha, legal. Então assim, só para dizer, isso não foi um momento. Não foi um momento que, enfim, quando o Marcos saiu. Acabou. Não. Nós nos asseguramos de convidar todos os franqueados até então para participar, e quase todos eles participaram. 2020, ali no meio da pandemia, 2021, a gente fez a participação, criamos condições para que todos participassem, e depois disso isso entrou no calendário. Agora nós estamos na fase de planejamento do ano que vem. Está na minha cartilha saber quais serão as datas do modifico. Né? Vai sofrer mudanças. Vai modificar o modificado. Isso. É um corpo modificando. É um corpo vivo. Você vai mudando processos. Nós, por exemplo, evolução, né? Evolução, claro. Nós criamos, por exemplo, hoje um processo que não tínhamos naquela época, o Marcos deve se lembrar bem, de reposição automática dos produtos básicos. Hoje é um tema que já não se discute, sempre tem uma certa relutância e tudo mais, isso já está bem absorvido. Então, assim, todos os produtos contínuos, hoje tem uma reposição automática. Então, parte daquele processo que a gente falava de discussão de reposição de estoques, deixa de ser relevante da forma que era. Ele assume outras características. Nós vamos precisar adaptar isso para esse processo. Mas é um processo de evolução muito bacana, muito... como eu disse, eu fico muito feliz com esse processo. Já deu para ver quem é o guardião do Lean lá, né? Mas comentem sobre essa questão. O que vocês descobriram no Lean que talvez vocês não soubessem ou queriam realmente melhorar? Na verdade, assim, o que a gente queria era criar um processo que pudesse ser replicado para toda a rede. Toda a rede. E todos estivessem engajados nisso. E uma das mudanças profundas que houve nesse momento foi os manuais, né? A gente tinha um processo de manualização que tinha vindo desde a nossa fundação, em 1993, a gente fez os manuais em 95, mais ou menos, de operação, implantação de loja, e aí todos viram que era um negócio difícil de você ficar lendo, mesmo que tivesse digitalizado, era um negócio complexo. E uma das ferramentas, uma das melhorias que o Marcos Fabris trouxe dentro dessa filosofia do Lean foram as instruções de trabalho, né? Então a gente conseguiu simplificar através de instruções de trabalho numa folha de papel, por exemplo, de forma lúdica, de forma gráfica, processos complexos que a gente utilizava, seja lá na frente da loja, seja na área de manutenção ou de logística. Isso foi fundamental, e isso fica muito mais fácil de ser replicar depois. Perfeito, né? Para os novos franqueados. Para os novos franqueados, E colaboradores. E eu queria saber, assim, em termos de resultado, não sei se vocês conseguem mensurar. Vocês conseguiram ter esse levantamento depois que o Lean foi aplicado? É possível fazer essa análise de aumento de produtividade ou de diminuição de tempo? Eu posso colocar de outra forma. O que eu vi, eu vou repetir uma ideia que eu já passei, mas o que eu vi foi uma maturidade dos franqueados, um crescimento dos franqueados, como investidores muito grande. Isso não necessariamente, repito, significa que eles
abriram mais lojas da Hope. Alguns sim, tá? Outros não, outros foram abrir outros negócios. E repito, isso me deixa muito feliz, né? Nós criamos capacidade para as pessoas decidirem investir e ter discernimento em diversos investimentos e fazer com sucesso. Gente, isso para mim é um prêmio. Estou feliz com isso. Porque tem uma questão, acho que de resultado que tem que colocar, né? Existe resultado de curto prazo, né? Que eu acho que isso, de certa forma, se conquistaram, né, em alguns pontos, por exemplo, na melhoria da gestão do estoque, na questão do tempo dessa contagem, da execução, da forma correta de fazer a administração, né, do próprio estoque, da parte de vendas, né, de poder se apropriar daquilo que a própria Hope já tinha, né, em termos de método, de abordagem, mas de fato conseguir replicar e aí gerar resultados, né, de aumento de receita, né. Eu acho que a gente precisa olhar resultado, né, com uma visão um pouco mais avantajada nesse sentido, né. E aí a médio prazo, sim, eu acho que existe, né, uma questão que eu acho que é importante no franchising, que é a rede estar contigo, né, ela de fato andar junto contigo. O Altino fala do efeito, né, de todo mundo estar juntos, né, é meio feio dizer efeito manada, né, mas todo mundo estar coeso com aquilo que precisa ser feito, né, e isso gera sustentabilidade no longo prazo, sim, porque é um relacionamento de longo prazo, não é algo que a gente, né, uma relação transacional de curto prazo que de fato vai dar aquele resultado ali naquele momento, né. Então, existe, eu acho que, né, colocando isso dentro de uma linha do tempo, né, muito está estabelecido nessa conduta. A gente não vai ter franchising íntegro, ético, se não tiver negócio sustentável. Perfeito. Né? E no nosso caso, o resultado foi a possibilidade que a gente chegou a hoje com 700 lojas estruturadas, né? Quer dizer, de longo prazo foi um super resultado. Quando vocês começaram, vocês tinham quantas lojas? Chegou a 200, hein? Estava com 100, triplicou quase, né? Quando começamos em 2014. Mas hoje, por exemplo, 2024, 10 anos depois, nós já estamos com outras demandas. Esse crescimento fez com que a maior parte dos nossos franqueados tivesse a condição de reinvestir no próprio negócio. Perfeito. Então hoje a gente tem multifranqueados. Aumentou a eficiência, conseguiu ter mais espaço. Hoje a gente tem franqueados com 10, 20 unidades. Perfeito. E agora nós temos com outro problema. Porque cada franqueado desse começou a criar sua própria gestão de fazer o monitoramento, a gestão dessa micro-rede, dessa pequena rede. Sim. E cada um começou a fazer de um jeito. Então, o Mr. Lean foi novamente contratado esse ano. Para padronizar os multifranqueados. Não é padronizar. O Lean é muito mais que uma padronização. É essa questão de mudança de mindset. Mentalidade. Como é que você vai pegar 10 multifranqueados, né, e fazer com que cada um deles aceite a forma como o outro está fazendo? Perfeito. Né? Então, não é nem a franqueadora querer impor alguma coisa. Isso daí não pode ser imposto, tem que ser conquistado. Mais uma vez tem que ter confiança. E aí eu acho que é a beleza do trabalho, né? É você colocar a construção os 10 franqueados, né, na mesma sala, eles apresentarem como é que é a gestão, e aí o Zé Luiz fala, tem coisas maravilhosas em cada um deles. Mas não adianta você pegar o que é bom de um, o que é bom de outro, porque não cria um ecossistema. O ecossistema não é formado por coisas que você vai colocando aleatoriamente. Não, a história vai criando esse ecossistema da gestão. Então, o grande trabalho, hoje o Marcos Fábio está com 2 grandes desafios dentro da Casa Consultor. Começou agora esse trabalho com os... 2024. Perfeito. Foi visitar cada um apresentou, inclusive tem um franqueado que é o Gino, lá do Paraguai, né? Olha. Como é que você traz também essa outra cultura para dentro da rede, né? E é um trabalho maravilhoso, quer dizer, nós estamos no meio do trabalho, começou agora, a gente também entende que vai ser um trabalho que vai demandar aí 2, 3 anos, né? Mas que está fazendo com que cada multifranqueado se coloque e entenda que também tem outros jeitos de fazer. E isso facilita a franqueadora depois. Facilita a franqueadora depois de pegar o que é comum em todos. Sim. E deixar isso a nossa
o nosso... Estratificado ali, né? A nossa linha mestra, né? Perfeito. E a possibilidade de cada um também, segundo a sua realidade, ter coisas diferentes para fazer, né? Sim. Porque a padronização não é simplesmente estar todo mundo igual. A padronização... É botar todo mundo na mesma caixinha, mas se eu né? tiver uma padronização de jeito de pensar, de valores... Hoje o Zé Luiz e o Arthur participaram da questão da cultura. Muito bom. Eu tenho que ter essa visão de cultura, né? Se tiver todo mundo dentro da mesma visão de cultura, mesmos princípios, mesmo foco, mesmo que tenha variantes na gestão, não vai fazer diferença isso, né? Então, esse tem sido agora o desafio, e outro desafio é como é que a gente alinha. A franqueadora hoje tem que fazer a gestão de 750 lojas, né? Que vão chegar no final do ano com 750 lojas abertas. Como é que eu ajusto áreas que tendem a ser departamentos dentro de uma franqueadora e passam a ser partes do mesmo corpo, né? Entender que a mão faz tanto sentido como o pé ou quanto a cabeça, né? Como é que eu ajusto isso dentro de uma franqueadora? Essa é a beleza, né? E a gente está trazendo isso para a BF também. É verdade, a gente vai contar. A gente também está vivendo Lean, também estou tendo um pouco dessa experiência na prática, tem sido sensacional, porque a gente consegue entender os fluxos, as atividades, como a gente pode melhorar e como a gente pode integrar. Então, realmente, na prática tem sido sensacional. Agora, para o franqueado, eu acho incrível, porque é a forma da franqueadora entregar o enriquecimento para ele, né? Porque quando ele entende quando o par dele, que é igual, que faz a mesma coisa, como que ele está fazendo e pode estar fazendo melhor, e você traz isso, você tem essa troca, né? Entre os pares, entre os iguais. Então é realmente incrível. Isso com certeza, mas eu acho que tem um outro efeito derivado disso, que a gente colhe frutos até hoje, que é a maior maturidade do franqueado. Perfeito. E a partir daí, você tem, por parte deles, contribuições muito valiosas. Vários desses franqueados que participaram da primeira fornada, dessa primeira formação, e os que se seguiram, vários deles participaram do nosso conselho de franquia. Hoje não necessariamente estão, mas todos eles têm uma atitude colaborativa, uma atitude de crítica positiva, de posicionamento bem feito com relação aos temas, que isso passa a ter muito valor. Eles sabem endereçar as suas demandas, né, de uma forma muito menos reivindicatória e muito mais de uma forma colaborativa, né? E isso, obviamente, nos leva a aprender com eles, a entender as dores e a buscar a solução. Sim. Então, o processo, você tem questões de curto prazo, como o Marcos bem falou, mas para mim, o que a gente colheu e que a gente vem colhendo são resultados de longo prazo, de consistência de gestão, de crescimento dessas pessoas como investidoras, e da colaboração efetiva, porque há um entendimento que é um processo de ganha-ganha, né? O que eu faço, o que eu aprendo, eu compartilho. Que já é o princípio do franchise, né? O que eu sinto que pode ser melhorado, eu sei colocar na mesa de uma forma adequada, de uma forma pausada, e com isso nós vamos crescendo. Então, acho que realmente foi um processo muito bacana. Porque tem uma questão, né, que o Lean as empresas é um sistema humano. Então a gente não está falando de um orçamento de base zero com recurso que no final do ano a gente finaliza, né? Mas a gente pensa nisso como um acumulador nas pessoas, né? Porque para desenvolver um time, né, de alta performance, para te conseguir ter uma equipe, né, multidisciplinar que ela saiba trabalhar de fato como um time, isso é acumulativo, né? Tu não faz de uma virada de chave de um tempo para o outro. E eu acho que talvez seja uma das grandes questões hoje das empresas, né? Tu conseguires de fato ter um time potente, né, que vá conduzir o negócio olhando os seus princípios e valores, né, principalmente, que isso a gente não tem que abrir mão, né? Mas que vão estar mais fortalecidos porque vão sendo desenvolvidos isso ao longo. Por isso eu acredito muito na questão na melhoria incremental, porque ela realmente faz com que as pessoas pensem nos saltos disruptivos. Sim.
né? A disrupção não vem de cair a maçã na cabeça e, de certa forma, ter, né, um insight imediato. Isso precisa dessa maturidade e desse exercício constante também. É um desafio disciplinado, não é fácil não é. Eu até queria aproveitar que você está falando, contar quais foram os seus maiores desafios da implantação de Lean, tanto nessas empresas que nós estamos falando, como em outras. E às vezes eu acho que a reação, talvez, do quadro de colaboradores é, ai meu Deus, vai ter demissão, né? Vai cortar mão de obra. Como é que você explica isso e o que você já viu nas empresas para driblar até essa primeira ideia de que possa acontecer isso? Na verdade, eu acho que sempre entra na questão do próprio alinhamento, né, com a alta gestão, no sentido de entendimento do que necessita ser feito. Existem riscos de trabalho como qualquer, claro, né, o empreendedorismo ele traz isso também, então um projeto de desenvolvimento com gestão de mudança tem risco sim, né. Existem crenças, né, eu aprendi lá no Lean Learning quando trabalhei com eles, que lá chamavam de baggage, né, que se carrega, né, uma empresa tem algumas questões, né, a serem pensadas e também colocadas, mas eu não vejo como uma transposição. Eu vejo como um enfrentamento de uma forma muito transparente, muito assim, consistente. Né? Barreiras culturais a gente sempre vai ter. Né? Barreiras de processo a gente precisa não driblar, mas precisa de fato enfrentar. Barreiras técnicas, né, barreiras que as pessoas, né, têm dificuldade do entendimento, isso é capacitação, né, desenvolvimento contínuo. Então, eu acho que o desafio ele sempre cabe nisso, né? Quais são as barreiras que a gente tem? E de que fato a gente vai enfrentar isso, porque a gente mata um leão por dia. Sim, com certeza. Né? Se não mata hoje, amanhã ele está acordado esperando a gente e precisa ser feito. Então, muito da energia, né, eu acho, do tempo de implementação, do desenvolvimento, né, da própria empresa, ela parte muito daquilo que as pessoas também puxam como evolução. Muitas vezes tem lugares que começam muito mais lento, porque tem uma zona de conforto muito grande, né, o reforço positivo de resultado do negócio, ele é, né, visível. Por que mudar? Sim. Então, são momentos, eu acho, distintos. Outros já estão com uma dificuldade, né, assim, mais latente no sentido financeiro, então é outra abordagem, né, outra maneira de fazer. E é interessante que você viu que a gente falou aqui, né? Às vezes demorou 2 anos, 1 ano, porque realmente é um processo cultural. E assim, eu vejo pela própria ABF, assim, o Marcos conduz isso de uma forma muito brilhante, assim, porque além do momento que você está arrumando a roda, você também está dirigindo, né? Então você tem que saber casar a entrega do dia a dia com a reformulação, com um novo pensamento, com as novas entregas, trazendo indicadores. Às vezes, muitas vezes não era reportado, não era calculado, não era previsto, então isso passa a ser metrificado. Então, realmente vale muito a pena. E a própria ABF, né, ela é uma instituição muito, muito potente, né, é uma instituição representativa, né, as pessoas que trabalham lá dentro da ABF também são fantásticas, eu digo, né, não posso dizer os isso, gestores, mas sem concordar, né, todo o time, todo mundo muito gentil, todo mundo muito receptivo, né, mas existem os desafios, né, das mudanças, né, a cada biênio, enfim, as mudanças, né, em termos de diretorias, enfim. Mas é que eu acho que vem a cultura forte, né, estabelecida, porque independente de gestão, você mantém os processos, né, você mantém a cultura estabelecida, que é o que se faz realmente nas franquias, e até em sucessões, né, eu acho que ajuda muito e também em sucessões dos franqueados, né, Altino? Sem dúvida. A gente está falando um pouco de ABF, a ABF tem um contexto bem também específico, sim, né, e quando eu convidei o Fabris para vir fazer esse trabalho, uma entidade que é referência no mundo inteiro, não só no franchising, como em governança, né, mas em outras instituições associativas, a ABF realmente está anos-luz à frente. Verdade. E por ela ser muito intensa, muito competente em muita coisa, isso faz com que o presidente eleito, que é um franqueador, que divide seu tempo com a sua marca, exige dele muito tempo. Quando eu fui presidente da ABF, eu tive que levar lá para o meu conselho que ia ser presidente da ABF, que eu ia ter que ficar fora. Minha intenção era ficar fora 2 dias por semana, e eu ficava quase 4 dias dedicando a ABF, né? Porque é muito intenso, muitas atividades, e são atividades
tratadas com muito esmero, carinho, é como se fosse uma franqueadora lá, a BF, porque ela tem sua área de capacitação, tem sua área de BI, de pesquisa, de comunicação. A André tem feito um trabalho fantástico lá, a gente sabe disso, cada um faz muito bem. Mas, como que a gente deixa um time interno, preparado, que possa dar toda a sustentação de back-office para a diretoria, para o presidente, para que ele fique mais disponível e o time como um todo possa fazer todo esse trabalho, né? O time tem essas competências, mas é complicado se você não tiver todo um processo bem estruturado, e aí o Lean, essa é a proposta do Lean vir cimentando tudo isso, né? Em vez de ter departamentos, ter fluxos que cada área dentro da ABF trabalha pensando sempre no associado, né? Sim. A ABF entrega muita coisa, mas como é que a gente faz essa coisa ser percebida lá na ponta, né? Então tem que ter um time muito bem orquestrado, é um verdadeiro time, né? Então acho que esse é o desafio. Quando a gente trouxe o Fabris, ele ficou um pouco receoso, porque ele nunca tinha feito um negócio de associação, mas isso vai trazer para o currículo dele algo que vai espalhar depois para o mundo, né? E a BF, mais uma vez, vai ser referência nisso. E eu não tenho dúvida que o time que está lá tem as condições, todos os pré-requisitos para realmente fazer com que a diretoria, o presidente consigam utilizar seu tempo muito mais para aqueles pilares que a gente define a cada gestão com planejamento, né? E o time interno consiga, de forma muito orquestrada, sem bate-cabeça, fazer essas entregas que a gente, como associado, percebe, né? É isso daí. Aliás, para quem quer saber um pouquinho mais, a gente lançou aqui, vocês já receberam o relatório de gestão da BF do último biênio. Ele traz muito do que o Tino está falando, essas entregas dos últimos 2 anos e que foram feitas. Tinha o tema executivo, evidente, mas tinham mais de 200 pessoas trabalhando voluntariamente. É conselho, é diretoria, são coordenadores de comissões, é muita entrega. Realmente a BF é uma entidade muito ativa. Então vale a pena, eu vou deixar no link aqui embaixo para que vocês acessem e conheçam o relatório. Olha, eu estou vendo um dado aqui que eu esqueci de comentar com vocês, mas olha só, segundo o IBGE, 25% dos empreendedores apontam a ineficiência na gestão como a causa direta para o fechamento de negócios. Olha só como o Lean é fundamental para que haja esse alinhamento de gestão, né? Dentro das próprias franqueados. Fundamental, né? Conhecer. Tem um tema, para mim, muito importante, isso em todos os negócios, né? Negócio pequeno, negócio grande. A gente ter clareza da divisão de função, das responsabilidades. Né? E, ao mesmo tempo, a gente tem uma visão do todo. Quando a gente consegue associar isso, a gente tem domínio das nossas responsabilidades, a gente tem visão do todo, é muito mais fácil as coisas caminhar. A gente também tem, imagino eu que essas estatísticas tragam isso, muitas pessoas que são voluntárias, voluntariosas, né? Querem desenvolver um negócio sem se calçarem numa estrutura adequada, seja uma estrutura de franquia, seja uma estrutura de representação, seja qualquer outra estrutura que traga a elas o conteúdo, o conhecimento necessário para a gestão. Acho que um grande tema que a gente se coloca sempre na mesa, Altino há de se lembrar dessa palavra, é gestão de pessoas. Né? É fundamental isso, e a gente precisa ter clareza dessa necessidade, né? Porque a gente não faz nada sozinho. Né? O que a gente faz é através das pessoas. É verdade, que é um grande desafio. Aliás, dando um dado, vocês não me deram um número, mas eu busquei aqui. A ABEPRO, ela mostrou que após a aplicação do Lean, foi identificado um aumento de 53% na eficiência da mão de obra. Então, assim, realmente a gente tem indicadores que mostram esse resultado. Isso deve ser mão de obra industrial, né? Imagina que comece pelo porque dentro de ambientes, né, de escritório, de office, né, existe aí um ponto de equilíbrio. A gente sempre olha, na verdade, a agregação de valor, né, porque não são atividades muitas vezes rotineiras, né, existe uma parcela, né, que é rotineira, né, e outras não tão rotineiras assim, né. Eu acho que talvez, né, dividindo uma gestão de administração do tempo, a gente ou trabalha com rotinas, ou a gente trabalha com projetos, ou a gente apaga incêndio. Talvez na balança, é isso que eu acho que é importante colocar,
muitas vezes as pessoas não conseguem entender o quanto elas perdem em termos de retrabalho, de refação, né, de perda de tempo mesmo, porque eu acho que, né, olhando como, né, o próprio franchising mesmo, né, olhando franqueadoras, o nosso tempo ele é precioso. Sim. Né, ele é precioso porque a gente precisa dar um suporte de qualidade, ele é precioso porque a gente precisa de fato desenvolver projetos, e se o dia a dia ele come esse precioso tempo, a gente não tem tempo, né, de pensar naquilo que de fato precisa ser pensado. Eu acho que essa autorreflexão, acho que ela ajuda muito até responder na questão, né, da eficiência. Eu não vejo como uma eficiência fabril, né, mas como uma eficiência mesmo de resultado para, assim, colocar aquilo que precisa ser feito. É isso. Né? E Fábio, aproveitando, o Lean fala para todo mundo, pode ser aplicado por qualquer empresa, de qualquer porte, de qualquer tamanho, de qualquer faturamento. Eu acho assim, na vida eu tive bastante, assim, até a própria casa foi, né, um desafio, olhando o ambiente de franchising, para poder fazer a leitura e mergulhar dentro de um segmento, né, para poder de fato contribuir. Fiz trabalhos também em aceleradoras, né, acelerador de startup e startups, então tenho, né, um viés de Lean Startup, né, desenvolvido para esse segmento. Mas eu acho que ele é um mindset que ele acaba não sendo só você o proprietário intelectual. Né? Eu acho que a forma de pensar dele ele é muito potente, a maneira de conduzir as coisas sim, mas a gente também se apropria de boas práticas e boas ferramentas de outras metodologias. Né? Porque tudo isso, né, vamos dizer assim, depende muito do nível de maturidade das pessoas, né? Depende muito daquele momento para poder entender. Eu acho que a grande contribuição, né, de construção do legado para o trabalho é de poder plugar isso na necessidade. É como se fosse, né, ter uma baita de uma caixa de ferramentas que no momento, né, da necessidade poder utilizar. Então acho que ele é um guarda-chuva na forma de pensar, porque permeou ao longo de décadas, né, e conseguiu entrar em vários segmentos. Na área da saúde também está, né, vou dizer assim, se apropriando da metodologia. O Einstein, o Sírio-Libanês tem áreas de melhoria contínua dentro dos hospitais. Então eles buscam por quê? Porque precisa dar suporte para quem está lá na ponta. Né? Então o médico precisa ter, né, vou dizer assim, a tranquilidade do que ele vai fazer, estar sendo feito periférico, né, para isso. Então eu acho que como forma de pensar, sim. Se for para o lado da ferramenta, aí a gente não está indo para um caminho correto, né? Mas eu acho que ele se apropria de muita coisa. O próprio Six Sigma, né, como uma ferramenta, né, de melhoria e estatística dentro dos processos, né? E outras tantas aí que estão sendo desenvolvidas. Então, mas acho que tem que ter uma coisa que meu pai sempre dizia assim, não seja o papagaio repetidor dos métodos e daquilo que tu aprende. Entenda o porquê das coisas. Eu lembro ele até hoje. Internaliza, assim, né? Até hoje, né? Ele não está mais entre a gente, mas ele sempre colocava, né? Ele estudava junto comigo, então ele dizia: o que tu aprendeu? Né? Da onde tu aprendeu? Como é que isso veio? Né? O que precede essa forma de executar esse cálculo matemático, por exemplo, ou de escrever o texto dessa maneira? Muitas vezes eu era criança e dizia: pai, foi o que a professora ensinou. É o tal da planilha. Mas a gente precisa entender, e eu acho que isso faz todo sentido, muda totalmente a perspectiva até de desenvolvimento. Maravilha. A gente está chegando quase ao final, então eu vou passar a palavra para que cada um arremate esse tema, aproveitando também tanto o José Luiz quanto o Altino para falar de expectativas de negócios, né? Até eu queria que você falasse de quantas unidades vocês já estão, porque o Altino já falou, vai chegar a 750, né? E também falar sobre o que vocês estão vendo de destaque aqui na convenção, já para o pessoal que está nos acompanhando, que não teve oportunidade de vir e que vai receber os nossos conteúdos. Quer começar, Zé Luiz? Vamos continuar. Ou começar. Nós estamos atualmente com 300 lojas franqueadas. Nós somos uma operação multimarca, nós temos 3 canais principais: varejo, multimarca, e-commerce, e temos a rede de franquia, que é a nossa principal vertente de crescimento. Sim. Nós temos 300 operações hoje, como eu disse. Nós temos um plano para nos próximos 4 a 5 anos dobrar o número de operações. Esse ano foi está sendo um ano muito positivo, tanto em crescimento de vendas nos semi-stores, como no número de novas franquias. Então nós estamos muito felizes. E vocês lançaram também a Rio Hope Resort, a Hope da praia, né? Isso, nós temos 2 marcas principais, Hope
e Hope Resort. Sim. Hope é underwear, começou com calcinhas, com lingerie, hoje está com a linha masculina, com meia, e já nós vamos entrar também queremos entrar também no infantil, portanto ser uma solução para a família. Olha. Esse é o nosso projeto para Hope. Fala Franchise é notícia, hein, gente? Eu falo, assistam. Em Hope Resort, praia e fitness, é uma marca que está se consolidando, ela tem ainda um bom espaço para se consolidar no mercado, para ser mais conhecida. Os produtos são maravilhosos, tem uma grande aceitação dos produtos. E nós criamos algumas operações que juntam as duas marcas. Nós começamos em operações em cidades até 200 mil habitantes, colocando as duas operações no mesmo ponto de venda. Deu um resultado muito bom. Muito bom. Estamos com um volume já bastante... O cliente já resolve tudo lá, né? Já resolve. Em cidades pequenas você consegue ter uma metragem quadrada a um custo de ocupação bastante razoável. Pequenas, estou dizendo médias, não é necessariamente pequenas, tem lojas até 70 mil habitantes, até 200 mil habitantes. Então essas lojas estão se consolidando e isso está nos levando a levar esse mesmo projeto para cidades maiores. Nós estamos com um piloto agora em Novo Hamburgo, perto da sua terra. Estamos com uma em São Paulo, em Vila Madalena. Estamos com uma outra em Campinas, inauguramos recentemente, e transformamos também a nossa flagship na Oscar Freire no mesmo conceito. Essas operações estão indo muito bem, e isso está nos encorajando a ampliar esse número de operações. Então, esse é o formato que a gente tem, nós estamos muito felizes. Felizmente, a gente também vê que os franqueados estão muito felizes, o retorno tem sido adequado. Franqueado feliz, franquia andando bem. Sem dúvida, essa é a condição fundamental para nós. Naturalmente, esse crescimento que a gente está tendo tem exigido investimentos fabris significativos. Nós temos uma fábrica, nós investimos significativamente esse ano na fábrica, nós investimos quase 20 milhões de reais no conjunto todo, e temos ainda um plano bem agressivo de investimento para os próximos anos para fazer frente a esse processo. É isso aí, é o que o Altino já tinha falado, né, de crescer com sustentabilidade, de adiantar esses processos para crescer. Essa sempre é uma nossa preocupação, de crescer com qualidade, né, e crescer preservando as relações, e crescer no sentido de que as operações com que a gente incorpora no nosso conjunto, os nossos parceiros, sejam operações sólidas, operações rentáveis. Destaque do que você viu na convenção até agora? Que ainda tem muita coisa para acontecer. Tem muita coisa para acontecer. Eu adorei a entrevista, a última palestra que eu assisti sobre o posicionamento de marketing. Muito o novo bom. Marketing, achei fantástico. Tirei um monte de fotos que tem já coisas tá no podcast. Extremamente inspiradoras. Adorei. O primeiro tema, eu não vou falar do segundo, porque eu participei dele, então eu vou falar do primeiro tema, que foi um tema sobre aquisição de empresas. Para mim foi colocado um tema ali que eu achei fantástico, muito legal, que você tem a planilha que você faz as contas, você tem as questões que você olha do ponto de vista legal, se está tudo ok, se faz sentido, mas existe uma questão fundamental, especialmente quando a gente está falando de negócios de franquia, que dizem respeito à questão cultural. Como é que uma empresa se aproxima de outra, tem o fit ali, negócio, né? E se harmoniza, se cria um novo jeito de ser. Esse, para mim, é o desafio do milhão. É isso aí. Muito obrigada por sua presença. Os debates até agora têm sido muito ricos. Tá vendo? Muito obrigada por sua presença, viu? Obrigado. Altino, por sua vez. Então, em relação às perspectivas da Casa do Consultor, a gente tem duas linhas de trabalho, né? Como o Fábio falou, uma é a expansão e a outra é a própria resultado do negócio, né? Como eu disse, negócios sustentáveis, negócios que dão resultado, que ajuda a fazer o franchising íntegro ético, né? Sim. No tocante à expansão, nosso grande goal lá é a questão de atingir as 1.000 lojas, né?
A gente sabe que é um marco importante dentro do franchise, né? E a Casa do Consultor já está toda estruturada para atingir isso, seja dentro do território nacional e também entrando um pouco aqui na questão da América Latina, né? Que é o nosso foco principal aqui da expansão, que estamos tendo muito apoio Ganhou da prêmio, BF. inclusive, parabéns. Mas graças ao apoio da BF, né? E da Apex, que a gente é nosso parceiro aí. Do ponto de vista de negócio, o nosso grande objetivo é como a gente mantém a margem, né, para os nossos franqueados, né? A gente fala de faturamento, mas o que a gente mira muito é quanto que sobra lá, né? Qual que é a nossa margem líquida? Não é EBITDA, não. A gente fala sempre, tem que sobrar um bom dinheiro lá na ponta, né? É isso que é o nosso objetivo. O Lean ajuda muito nesse processo de eficácia e eficiência dentro desse objetivo. Então, esses são os dois pontos importantes que é o nosso olhar do dia a dia, né? Hoje, eu e o Espírito cumprimos um papel muito mais de estratégia relacional, né? Então, a gente tem já um corpo diretivo profissionalizado lá que conduz todo esse processo, né? Mas a gente tem uma coisa na Casa do Consultor que eu implantei e aprendi num desses eventos que eu fiz, que é a nossa diário de bordo, né? A gente faz um caderno, todo caderno lá tem um diário de bordo. O que é o diário de bordo? Qualquer pessoa dentro da companhia que for participar de um evento, ler um livro, fazer um relacionamento com alguém, ele tem que preencher um diário de bordo. Então, o meu diário de bordo aqui na convenção já está meio grande, cheio, né? Que bom. A gente tem que... O que é o diário de bordo? A gente tem que falar lá, o que eu aprendi aqui que pode ser útil para o meu negócio, e eu posso ser aplicado lá em curto prazo ou médio prazo. Então, já tem uns 3, 4 pontos muito concretos aí, né? E não é só nas palestras, né? A gente pegou aqui um fornecedor que trouxe uma solução super interessante, né? Aliás, a BF faz um trabalho grande de trazer dentro desse ecossistema os stakeholders, fornecedores que, inclusive, a gente utiliza muito desses fornecedores lá na Casa do Consultor, mas eles trazem soluções interessantes que ajudam também a aplicar lá na ferramenta dentro do Lean ou dentro dos nossos processos. Então, quem não veio está perdendo, mas eu sei que a gente está documentando tudo e tem uma possibilidade aí de aprender, mas nada como estar aqui, se relacionar com as pessoas, conversar o tete a tete, dar um abraço, né? Isso não vai conseguir, né? Mas pro ano que vem agora. Pro ano que vem vai conseguir. Exatamente. É isso aí. A gente vai ter um podcast falando sobre economia, que a gente vai descer mais nesses níveis que você está falando aí da margem final, porque aí esse tema que seria enorme, né? A gente falar de custos, o que está impressionando, o que está ajudando, mas o Lean já é uma dessas soluções, então tem sido maravilhoso. Queria te fazer mais uma pergunta, Altino. Quantos vocês estão com multifranqueados na rede, percentual? Hoje a rede, eu diria que são 30% que tem uma única unidade, né? E o restante já é 70 dos franqueados são multifranqueaados, né? E agora a gente tem os franqueados aí com até 5, 6 lojas, e tem aqueles franqueados que estão acima de 6 lojas, que é onde a gente está fazendo esse trabalho com linha e tal. Excelente. Então, que é onde você começa a montar a estrutura de back-office. E aí faz sentido você crescer exponencialmente. Sim. Né? Não faz muito sentido você querer colocar lá centenas de franqueados no mesmo ano, se você não tiver a infraestrutura necessária, um modelo de negócio que seja sustentável. Quando eu falo sustentável, que sobra dinheiro lá para o franqueado e que sustente também a franqueadora para, em sinergia, fazer com que todo mundo vá para o mesmo objetivo, caminho, né? Muito legal. A gente vai ter também um podcast sobre multifranqueados daqui a pouquinho. Então a gente vai trazer esses números. A BF fez uma pesquisa incrível mostrando esse crescimento, inclusive dos multifranqueados acima de 5 marcas. Então, esperem, aguardem. Muito obrigada, Altino, pela sua presença. Foi muito bom, viu? Eu que agradeço. Fabris, Mr. Lean vai fechar dando as suas dicas, falando para o público aí o que você tem a nos arrematar desse assunto e agradecendo já a sua presença. Eu que agradeço, porque na verdade sempre é bom essa forma. Eu aprendi isso no franchising, né? O Altino lá atrás disse, participa da convenção. Para mim sempre é uma repactuação também da minha visão estratégica, porque a gente acaba levando isso para outros negócios que a gente acaba, né, trabalhando, porque uma das coisas que eu enxergo cada vez que eu trabalho numa empresa, para mim é um aprendizado. É como falar do MBA do varejo, para mim também é um aprendizado em termos, né, de agregação, né, para poder desenvolver. O que eu diria, na verdade, assim, é que as pessoas não tomassem, né? Eu tenho o Andy Carlino, que é o meu guru,
né? Quando eu trabalhei com o Lean Learning, ele foi que implementou o Lean dentro da Chrysler. E a formação dele não era engenharia, era psicólogo cognitivo comportamental. E até quando no livro dele lá, ele fez uma dedicatória, ele colocou assim, né? Não toma a decisão mais fácil, tome a decisão correta. Necessária. Né? E o Lean é uma das decisões corretas e eu acho que isso agrega muito, né? E poder contribuir com esse ecossistema, de estar podendo participar também junto, eu acho que vai dando valor, né? E vai construindo aí o cenário de uma coisa bem positiva. E na BF, né? É isso aí. Com vocês também estamos juntos. É isso aí, muito obrigada também pela sua presença, viu? Obrigado. E obrigada a todos vocês que nos acompanharam. Como eu falei no início, a gente agradece também a Sultis, a plataforma que oferece diversos recursos para a gestão de redes de franquias e filiais, com mais de 25 módulos integrados. Logo na sequência, nós vamos ter mais podcast e nós vamos falar de uma coisa que acho que ninguém quer saber, hein? Segredos para crescer com franquias. Olha só, temão, hein? Já contamos alguns aqui, então fiquem aí, aguardo vocês e obrigada, até o próximo Fala Franchise.